você não tem, eu adquiri ali na livraria próxima Alessandra, tem Bíblias com letras grandes, para quem tem problema de vista, tem letras de vários tamanhos, os irmãos podem escolher. Se não tiver, você pode fazer esse pedido, também ela vai estar fazendo o pedido, a Bíblia que você desejar, amém? Os irmãos acharam? Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 13, versículo 6, a seguir vamos fazer uma leitura, todos conhecem, e ao lermos a palavra de Deus em atitude de reverência, você possa dizer para si mesmo: é para mim, esta palavra é para mim. Porque a palavra de Deus, ela tem toda a autoridade neste lugar. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que a espada de dois gumes. Então, quando nós estivermos lendo a palavra, leia dizendo: é para mim, é para mim, é para mim. E o que o Senhor falar com você, sublinhe, anote na tua Bíblia, para você remoer depois na tua casa, aprofundando mais na leitura desta palavra. Porque a palavra de Deus tem poder. Vocês não acharam? Hebreus capítulo 13, versículo de número 6 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: e assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai dos vossos pastores, que vos falaram uma palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Não vos deixais levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque é bom que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares que de nada aproveitaram aos que eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos de animais cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais do beneficência e comunicação, porque com os tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aquele que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa confiança, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tomou a trazer dos mortos o Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazer da sua vontade, operando em vós, porque perante ele é agradável, por Jesus Cristo, a qual seja glória para todos sempre. Amém.
Querido Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pois Tu fala conosco através desta palavra e que Tu possa falar no profundo e no íntimo de cada coração pelo Espírito Santo que nos é dado, Senhor. Que o querido Espírito Santo tenha total liberdade para trabalhar em nosso ser, em nossa família, Pai. No nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Os amados irmãos podem tomar assento, adorando a Deus. A palavra de Deus, em Hebreus, amados irmãos já bem conhece, e ela continua sempre falando conosco, pois nós vemos aqui que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus não mudou. Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, Ele continua operando. E onde nós estudamos sobre Jesus nas palavras sabatinas. Jesus, Ele é o Senhor. Jesus é o Messias. Jesus é o Salvador. Jesus é aquele que cura. Jesus é aquele que liberta. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Foi dado a Jesus toda a autoridade. E na autoridade que há no nome de Jesus, você pode orar. Na autoridade do nome de Jesus, você pode expulsar os demônios. Na autoridade do nome de Jesus, você pode impor as mãos dos enfermos e os curá-los. Pois o Senhor Jesus já deu essa autoridade a mim e a você, para proclamarmos, para anunciarmos o poder de Jesus Cristo na terra. Deus nos chamou, Deus nos escolheu para nós sermos sal da terra e luz do mundo. Eu creio que todos que aqui estão já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Eu creio que todos aqui que estão já confessaram Jesus nos seus lábios. Eu creio que todos aqui já passaram pelas águas batismais, alguns não, que estão se preparando, fazendo o discipulado, mas os que já passaram pelo discipulado, já passaram pelas águas batismais, confessaram que Jesus Cristo é o Senhor, e prometeram ser fiéis a Jesus até a volta dele. Aonde Deus os plantou, você prometeu ao Senhor Jesus: eu vou ser fiel, eu vou obedecer, não importa a circunstância, não importa o problema, eu vou servir a Jesus. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende de bom ânimo, eu venci. E nós estamos vencendo não no meu nome, mas no nome de Jesus. Nós estamos vencendo no nome de Jesus, porque esse nome tem poder nos céus e na terra. Esse nome tem autoridade. Não há outro nome além desse, o nome de Jesus. Então eu creio que você e eu já aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós estamos vivendo em novidade de vida, estamos servindo ao Senhor durante o tempo da nossa peregrinação na terra, porque nós sabemos que em breve vai soar a trombeta. Os que lavaram a vestidura no sangue do Cordeiro vão entrar na cidade santa pelas portas. É a nossa esperança. A nossa fé está na palavra de Deus, está em Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz por mim e por você. Foi Ele que derramou o sangue para nos remir de todo pecado. E a palavra fala: se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados. Mas às vezes em nós falta às vezes a coragem de entrar no nosso quarto em secreto e falar: Jesus, eu pequei contra ti, nisto. E tentamos ocultar diante de Deus. Santa palavra de Deus fala que os olhos do Senhor como chama de fogo, que tudo vê, que tudo contempla, que tudo sabe. Antes da palavra chegar ao nosso lado, Deus já sabe. E se nós somos filhos de Deus, nós somos honestos. Porque o Salmo 139 fala que o Senhor nos sonda e Ele conhece. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele me conhece melhor do que eu mesmo, porque Ele sabe. Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Ele sabe da nossa aprovação.
Mas no versículo que nós queremos meditar com os amados irmãos está no versículo 6. Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Quantos de nós temos declarado com nossos lábios que o Senhor é o nosso ajudador? Quantos de nós temos clamado a Ele dizendo: Senhor, me socorre? É algo a nós pensarmos. Nós temos afirmado com nossos lábios, com confiança: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que possa fazer o homem. Você tem declarado com os nossos lábios? Nós temos declarado com nossos lábios que o Senhor é o nosso ajudador? Ou nós confiamos na nossa própria força, ou na força dos nossos braços, ou na força do nosso entendimento? É algo a nós pensarmos, amados irmãos. Temos clamado ao Senhor, porque a palavra fala: clama a mim. Responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós temos clamado pelo socorro do Senhor, nós temos clamado pela ajuda do Senhor, nós temos clamado por Deus. Pare um pouco e pense: o quanto você tem declarado com teus lábios: o Senhor é o meu ajudador? Porque muitas vezes nós olhamos para o tamanho do nosso problema, nós olhamos para o tamanho da nossa dificuldade, mas não olhamos para Jesus, que é autor e consumador da fé. Quando nós olhamos para Jesus e começamos a clamar a Ele, é o único que está pronto para te ouvir 24 horas do dia. Em qualquer tempo, Jesus está com seus ouvidos atentos ao seu clamor. Se nós não clamamos a Jesus pedindo socorro, precisamos rever o nosso coração, como estamos servindo ao Senhor. De que maneira nós estamos nos entregando ao Senhor? Qual é a nossa dependência de Deus? Porque nós ouvimos a palavra sendo ministrada, ensinada todo o tempo do nosso pastor sempre ministra aqui. E quantos de nós temos tomado essa palavra e é para mim? Eu vou colocar em prática esta palavra que o pastor está ministrando na casa do Pai. E muitas vezes nós pensamos: o pastor está repetindo a mensagem, o pastor já pregou sobre esse assunto, por que o pastor está pregando de novo? Porque ainda não desceu no seu coração, meu amigo. Deus quer que a palavra entre no teu coração e faça a limpeza necessária. Deus quer nos transformar, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra, mas depende de mim e de você nos entregarmos a Ele. Ele quer nos usar com poder e com autoridade na terra para um grande avivamento. E Deus quer que nós façamos parte deste grande avivamento. Mas depende da nossa entrega a Deus. O irmão já conhece. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais tudo farás. O irmão já está cansado de ouvir isso. Mas nós realmente temos nos entregado ao Senhor para que Ele nos use como canal de bênção na terra. Porque nós estamos vivendo num mundo caótico hoje, não estamos? Estamos vivendo um mundo movido pelo pecado, estamos vivendo um mundo em caos. Crise familiar, moral. No Brasil, os aposentados sendo roubados. E tantas outras notícias e assuntos que nós vemos. Famílias sendo atacadas, crianças sendo atacadas. E cada notícia degradante que nós ouvimos, que a gente ficamos irados. Ficamos
E a palavra de Deus fala: irai-vos, mas não pequei. Nós estamos irados com este mundo de pecado que está contaminando as nossas crianças, as nossas famílias. Nós vemos aí a sociedade toda corrompida. Mas a igreja está aqui, amado. Nós estamos aqui para clamar a Deus. Quando a igreja clama, quando a igreja ora, quando a igreja busca, leia Atos. A igreja, o local se movia. Aconteciam os milagres. E Deus quer que nós nos unimos em oração, em adoração, em clamor, em busca. Deus quer a nossa unidade para realizarmos a vontade de Deus na terra. Então nós vemos quando o povo se uniu para construir a Torre de Babel, eles estavam unidos no mesmo propósito, mas esquecendo-se de Deus. E Deus está nos chamando para a unidade, mas lembrando de Deus, que tudo o que há de fazer na terra através de nós é para a glória dele. Então, meu irmão, encha-se do Espírito Santo. Deixa Deus te usar como Ele quer. Deixa o egoísmo do lado. E diga para o Senhor: eis-me aqui. Mas para você e eu dizermos para o Senhor Jesus: eis-me aqui, precisamos ter a experiência do profeta Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. O que está impedindo de você ver a glória de Deus? O que está impedindo você de usufruir da glória de Deus, da presença de Deus e dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que possa fazer o homem? Você tem falado para o Senhor: o Senhor é o meu ajudador? Nós estamos vendo um mundo deprimido, um mundo em desespero, uma sociedade angustiada, um mundo em guerra, um colapso. Tem muitas notícias que estão ocultadas para não deixar o povo apavorado. Mas nós sabemos que tudo isso que está acontecendo no mundo é cumprimento da palavra de Deus. É tempo de nós despertarmos, porque a palavra diz: desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Vamos acordar da nossa dormência espiritual. Vamos sair do nosso comodismo e vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, buscar a vontade de Deus em primeiro lugar. E a vontade de Deus é que nós coloquemos a nossa vida no seu altar, no altar de Deus. Quanto mais você derramar no altar de Deus, mais você vai ter a experiência para comunicar. Pois Deus vai te usar de uma forma maravilhosa, de uma forma poderosa, quando você se entregar no altar. Deus, altar da oração, altar da adoração, altar do louvor, altar da busca. E você possa dizer: o Senhor é meu ajudador, não temerei o que possa fazer o homem. Porque nós vemos aí, os homens são maus. Os homens, usados pelo inimigo, não querem que você busque a presença de Deus, não querem que você se enche de Deus, não querem que você seja um instrumento de Deus para salvar os pecadores. Porque quando você se enche do Espírito Santo, Deus usa para ganhar almas, para resgatar os perdidos, para ministrar cura e libertação para aqueles que precisam. E tem muitas pessoas em sua volta, na fábrica que você trabalha, aonde você vai ter pessoas que precisam de ser libertadas pelo poder de Deus. E Deus quer te ajudar. Deus quer te usar como um canal poderoso na terra. Então possamos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Quando a tua confiança está no Senhor, aí você vai lá para o Salmo 121. Leva meus olhos para os montes.
De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Isso é fé, isso é confiança, é acreditar que Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Em saber que Deus está no controle de tudo e está cuidando de você em todas as circunstâncias. Essa é dizer, sim, Senhor, Tu és o meu Deus. Eu creio em Ti, Jesus. Eu creio em Ti, Jesus. Não importa a circunstância, eu creio em Jesus. Aleluia. E quando você diz eu creio, você o adora. Quando você diz eu creio, você o louva. Quando você diz eu creio, eu sei que o Senhor há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus, porque eu creio que Ele está no controle. Aleluia. Isso é ser dependente de Deus. E dizer, ei, Deus maravilhoso. Louvado seja o Teu nome por essa circunstância. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por essa luta, porque Tu estás no controle. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mais você o adora, mais você vai ver a glória de Deus. Experimenta, meu. Experimenta encher da presença de Deus. Somente escreveu, provar e ver que o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Então que possamos com confiança usufruir dessa ousadia, dizendo, o Senhor é o meu ajudador. O Senhor é o meu ajudador. Em Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz assim: sendo assim, irmãos, temos a plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Veja, meu irmão, você tem toda a autoridade. Você tem toda a liberdade para entrar na presença de Deus. Nosso irmão escreveu em Hebreus: sendo assim, irmãos, temos a plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica. Se não fosse o sangue de Jesus, nós estaríamos com a consciência pesada, estaríamos com um fardo pesado em nós. Mas quando nós confessamos, abrimos nosso lábio para falar com Jesus, porque está entrando na presença de Deus com confiança, e você confessa para Ele, você fala com Ele, e Jesus nos purifica de todo pecado, e você tem o livre acesso ao trono da graça, e Deus pode revelar a você e a mim os seus mistérios, os seus segredos, porque Deus revela para aqueles que buscam. Só para aqueles que estão clamando, Deus revela para aqueles que estão no quarto em secreto. Quanto tempo de oração você tem gastado no secreto com Deus? Se você tiver gastado as 24 horas em secreto com Deus, glória a Deus. Que você pode orar em todo o tempo. É no trabalho, é dirigindo, é correndo, é fazendo esporte, você está orando. Você tem uma dificuldade no trabalho e você fala, Jesus, me ajuda, eu não estou conseguindo resolver esse negócio, e de repente o Espírito Santo te dá uma luz e você consegue resolver o problema no trabalho. Uma causa, uma dificuldade. Acontece comigo no meu trabalho, onde eu trabalho. Eu clamo a Deus, peço ajuda, Ele me ajuda, Ele dá uma luz e eu consigo acertar. Nos mínimos detalhes, é só falar com Ele, porque Deus se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Nós não vou incomodar o meu Deus nessas coisas pequenas. Deus se preocupa nos pequenos. É só dizer, Senhor, eis-me aqui, me ajuda a entender esse negócio, não estou entendendo. O Espírito Santo dá a luz e nós conseguimos resolver e caminhar adiante. E às vezes você fala, como você conseguiu? Foi Ele que me ajudou. O Senhor é o meu ajudador e não temerei o que possa fazer o homem. E você tem falado com Ele, o Senhor é o meu ajudador, Ele tem me ajudado.
Ele tem me socorrido, Ele tem me abençoado, com certeza. Se você tem o teu secreto com Deus, ou tem alguém orando por você, então você está sendo socorrido por Deus. E muitas vezes nossos olhos não estão vendo. Está faltando a sensibilidade em nós. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz: pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer das nossas fraquezas, mas temos os sacerdotes supremos, que a nossa semelhança foi tentado em todas as formas, porém sem algum pecado. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da nossa necessidade. Nós temos colocado o Senhor como nosso ajudador. Nas pequenas coisas o Senhor é o nosso ajudador. Se você não está colocando a tua fé em Jesus, meu amado irmão, derrame-se diante dele. Se entregue diante dele e diga a ele: Senhor, eis-me aqui, eu me arrependo por não confiar. Faça como aquele pai que: Senhor, me ajude na minha incredulidade. Porque muitas vezes nós dizemos cremos, mas não cremos. Dizemos que acreditamos e não acreditamos. Que possamos clamar a Deus e dizer: Senhor, me ajuda na minha pequena fé. A minha fé está muito pequena, a minha fé não está alcançando esse limite. Eu quero, Senhor, crer, porque a palavra de Deus fala: sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos nos aproximar de Deus com fé, com a certeza que Ele vai realizar os milagres, com a certeza que Ele vai te usar com poder e com autoridade na terra. Foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Deus te escolheu, para ser um instrumento poderoso na terra. Clame ao Senhor, peça a Ele. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Então que possamos chegar com confiança no trono da graça, para recebermos a misericórdia do Senhor e sermos socorridos no tempo oportuno de Deus. Porque tudo tem um tempo. Tudo há um tempo. Porque Deus tem 3 formas de responder. Espera um pouquinho. Não. Isso. Agora depende da nossa sensibilidade de ouvir a voz de Deus e dizer: Senhor, eu aceito a tua vontade. Que é melhor para mim ouvir. Então não importa o tamanho do problema que nós estamos passando, Jesus tem todo o poder para mudar a situação. Aquilo que parece insolúvel ou impossível, para Deus tudo é. Para Deus tudo é. Em Mateus capítulo 17, versículo 20, diz assim: e ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e não será impossível para vocês. Se a nossa fé do tamanho de grão de mostarda, como está a tua fé? Em Jesus. A tua fé está na tua força, a tua fé está na tua saúde, a tua fé está no trabalho, a tua fé está onde? A nossa fé tem que estar na rocha. Jesus. É Jesus, não o homem, é Jesus. O homem falha, o homem peca. Nós somos falhos. Estamos caminhando
até chegarmos na estatura do ano perfeito. Aí o Senhor nos transforma, nos translada, o Senhor nos promove para as regiões celestiais. Mas enquanto nós não chegarmos na estatura do ano perfeito, vamos prosseguir para o alvo da soberana vocação olhando para Jesus. É Jesus. Tem em teus lábios Jesus. Faça como o cego de Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão fala, cala-te, fica quieto, não incomoda o mestre. E o mundo faz isso. As pessoas do mundo fazem isso. Não querem que você clame a Deus, porque senão você vai receber um milagre. Você vai receber a bênção de Deus. Então o mundo não quer que você busque a Deus. E o diabo sabe disso, ele começa a lançar muitas coisas para desvirtuar a nossa atenção, nossos olhos de Jesus. A palavra fala que nós devemos pensar nas coisas simples. Eu gosto muito no 17, moçada, nas horas que eu passo pensando em Jesus, as trevas do fato, buscando a luz. Quando você pensa em Jesus, você está revestindo a armadura de Deus, colocando o capacete da salvação. Use a armadura da fé, que está relacionada em Efésios. Você não sabe. E Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus capítulo 19, versículo 26. Para Deus tudo é possível. Se você crê no Deus Todo-Poderoso, qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Clama a Ele. Chama o nome dEle. Busque o Senhor intensamente. Gasta tempo em oração. Quando você estiver angustiado ou você sentir angústia, Deus te chama, venha para a oração. Vá orar, meu filho. Mas o inimigo não quer que você ore. Porque ele sabe que se você orar, Deus vai revelar os sardis dele. Deus quer que você clame. E Ele vai mostrar para você como você deve agir em cada circunstância da sua vida. Busque o Senhor e chame Ele. O Senhor é o meu ajudador e não temerei o que possa fazer o homem. É Jesus. É Jesus. É Jesus. E a sua palavra. E a palavra de Deus tem toda a autoridade. Se você deixar a palavra de Deus limpar o teu coração, Jesus disse aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Você tem deixado Jesus limpar pela sua palavra? Você tem deixado Jesus realizar a sua obra em você pela palavra dele? Porque ele continua falando comigo, como filho meu. Dá-lhe o teu coração. Filho meu, dá-lhe o teu coração. Pois Jesus salva, cura, liberta, ressuscita. Ele opera, ele não mudou. Só nós lemos os evangelhos e vemos os milagres que o Senhor Jesus fez, e ele diz que nós faremos maiores. Jesus disse: tudo que pedires em meu nome eu farei. Mas para que isso aconteça é necessário um relacionamento íntimo com Jesus. Aleluia. E quando você tem esse relacionamento íntimo com Jesus, e quando nós vamos para a casa do Pai adorá-lo, o Senhor diz para você: então, hoje eu vou te usar com a palavra na igreja. Hoje eu vou te usar como louvor na igreja. Hoje eu vou te usar para aconselhar o irmão. Você sente isso no teu coração e você vem com convicção, sabendo que Deus vai te usar para aconselhar, consolar algum que está precisando do teu socorro. Porque nós somos família.
E dentro da família de Deus temos problemas, temos dificuldades. Mas Deus quer a nossa unidade, então Ele usa os irmãos para nos consolar, para nos confortar, para nos ajudar a prosseguir para o alvo, que é Jesus. Pois Jesus morreu na cruz por cada um de nós. Não foi ele, foi Jesus que morreu por mim e por você, para nos dar a vida eterna. E quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver multidões e multidões de salvos e remidos pelo sangue de Jesus. São multidões incontáveis. Pois quantos já foram mártires na história da igreja, e já estão lá, embaixo do trono. Nossos irmãos estão aguardando o soar da trombeta para acordar, estão dormindo em Cristo. Porque a nossa vida aqui na terra é passageira. É 70, 80 anos que passaria esse canseiro de fala. A nossa vida é como um vapor, passa rápido. É como a erva do campo que existe, amanhã já não existe mais. E nós devemos remir o tempo, aproveitar o tempo que Deus nos dá nessa terra, para a glória dele. Porque a eternidade com Cristo é maravilhoso, é glorioso, é sublime. Nós vamos reinar com Cristo, amados. Não é pouca coisa, é grande coisa. Mas é necessário nós aproximarmos de Deus e Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que possa fazer mal. Se nós pensarmos em Jesus Cristo, dizer, Senhor, nós estamos vendo mais os milagres, mas Ele mudou. Ele continua o mesmo Deus. É nós que não estamos clamando como deveríamos. Porque antes de entrar a era moderna, no nosso tempo era louvor, era adoração, era vigília, era ensaio. Nós não tínhamos internet para ficar perdendo tempo, nós não tínhamos. Hoje nós temos todos os meios de comunicação e tudo aquilo que come o nosso tempo, rouba o nosso tempo com Deus. E nós não conseguimos mais ter um tempo de qualidade com Deus, como antigamente nós tínhamos, porque a televisão, os filmes, os dramas, a internet, os vídeos curtos, tantas outras coisas estão roubando o nosso tempo com Deus e nós não conseguimos mais ler a palavra, não conseguimos mais orar, não conseguimos mais visitar, não conseguimos mais rezar nas praças, ou nos presídios, ou realizar os evangelhos, não conseguimos mais. Tudo tem roubado o nosso tempo. Mas que possamos pedir a Deus a sabedoria e dizer, Senhor é o meu ajudador, não temerei o que eu possa fazer do homem. E quanto mais você encher de Deus, Deus vai te usar com poder e autoridade na terra para ganhar o seu colega na fábrica, o seu parente que está enfermo, os seus familiares que estão no Brasil. Deus vai te dar uma palavra de poder para ministrar salvação para alguém da tua família que não está salvo, está indo para o inferno. E nós precisamos ter esse sentimento. Jesus se movia de íntima compaixão pela multidão que andava sem pastor. Que possamos ter o mesmo sentimento em Cristo Jesus, pelas almas, pelos perdidos, pelas famílias, pelas crianças, pelos jovens. Porque quantos jovens perdidos aí fora? Quantas crianças? Você que tem a oportunidade de fazer faculdade, faça uma faculdade para ser um professor de creche, para ensinar a palavra. Pense quanto Deus pode te usar nesses lugares que precisam ouvir o Evangelho. Diga para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser dependente de Ti.
possamos dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Pois Jesus quer reverter a nossa situação. Jesus quer ressuscitar o fogo no relacionamento, no casamento. Jesus quer que nós sejamos melhor. Pois você e eu somos especiais para Deus. Foi o Senhor que te escolheu. Foi o Senhor que te nomeou. Então diga para Ele, Senhor, me ajuda. E que você possa dizer com confiança, o Senhor é meu ajudador. Não temerei o que possa fazer o homem. Cristo tem poder para salvar, curar, para libertar. Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer, através de mim e de você. Em João capítulo 11, versículo 40 diz, se creres, verás a glória de Deus. Marcos 9, 3 diz, tudo é possível ao que crê. Em Mateus capítulo 3 diz, vai, seja-te feito conforme a tua fé. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz, orai uns pelos outros para seres curados. Posso curar? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer ser abençoado? Faça como Jó. Jó orou pelos seus amigos e Deus mudou a situação de Jó. Ore pelo Senhor. Ore pelo seu esposo. Ore pelo seu filho. Ore pela sua esposa. Ore pelo seu amigo, o seu primo. Ore. Ore. Deus nos chamou para interceder. Deus nos chamou para oração. Vou cantar no louvor aqui sobre a oração. Quando você ora, Deus move em seu favor. E você diz, o Senhor é o meu ajudador, você já está orando. O Senhor é o meu ajudador, o Senhor me socorre, você já está orando. Oh, que Deus enviou, Jesus, Jesus, Jesus. Pense em Jesus. Em todo tempo pense em Jesus. É tempo de trabalho. É tempo de dizer, eis-me aqui, Senhor, nesta oração. Abre teu coração para Jesus. E fala para Deus, Senhor, abençoa minha mãe, cura ela, abençoa meu pai, abençoa meu filho, minha filha, abençoa meu pastor, abençoa meu presbítero, abençoa meu diácono, abençoa meu cooperador, abençoa o líder de jovem. Comece a orar. E apresente a Deus a sua família, a nossa família, o povo de Deus. Porque missionários precisam da adoração. Pastores precisam da adoração. Nossos filhos precisam da adoração. Nossos pais precisam da nossa oração. E nós somos uma família. E família se preocupa. Família ama. Família perdoa, porque todos nós somos falhos. Eu peco diferente de você. O teu pecado é diferente do meu. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Oh, glória! É o sangue de Jesus que nos livre acesso ao trono da graça. Reconheço, Jesus, eu falhei. Jesus, eu pequei. Jesus, eu errei. Jesus, eu não demonstrei amor. Jesus, eu não perdoei. Renda-se a Ele, diga para Ele. Porque não somos perfeitos. Se você fosse perfeito, você já estaria na glória. O Senhor já teria transladado para as mansões celestiais. Mas Ele está tendo misericórdia de nós e dando tempo para nós nos arrepender dos nossos pecados.
do nosso egoísmo, do nosso eu, porque o pastor sempre fala que o nosso eu é muito forte. O nosso eu muitas vezes não quer se render. Mas nesta noite você tem a oportunidade de dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, Tu és o meu ajudador. Oremos. Pai amado, Pai santo, perdoa-nos, Pai, por nossa ignorância. Perdoa-nos, ó Pai, porque não nos colocamos para ser dependente de Ti e confiamos na força do nosso pensamento, na força do nosso conhecimento, na força do nosso braço, na força do nosso eu. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Só Tu, Jesus. Só Tu, Jesus, és o nosso ajudador. Portanto, meu Pai, Tu que sonda os corações, Tu que vê, Pai, cada coração nesta noite, que Tu possa nos ajudar a entrar no centro da Tua vontade e permanecer no centro da Tua vontade durante o nosso tempo na terra. Ó Deus, só Tu pode nos ajudar, só Tu pode nos socorrer, só Tu pode nos guiar para o centro, Pai. Pois a Tua vontade é perfeita, agradável e boa. E nós queremos isto para a nossa vida. Pois Tu tens falado através da Tua palavra, usar nosso pastor para ministrar aos nossos corações. Ajuda a perdoar 70 vezes 7. Ajuda-me a perdoar 70 vezes 7. Quanta tristeza e mágoa nós temos no coração. Nos perdoa por ter nos ofendido a Ti, ó Pai, de várias maneiras. No falar, nas ações. Purifica os nossos lábios com a brasa viva do altar. Passa o colírio em nossos olhos, Senhor. Dá-nos a sensibilidade do Espírito Santo para ouvir a Tua voz. E neutraliza toda a seta do inferno, todo dado do inimigo, Pai querido, que impede que nós ouvirmos a Tua voz. Neutraliza em nome de Jesus todo dardo do inimigo. Toda a força maligna agora seja neutralizada em nome de Jesus. E que possamos ouvir a Tua voz. Que o Espírito Santo, Deus, tenha o poder de nos convencer. E nos ajude a obedecer a Tua palavra, a obedecer a Tua vontade. E que os milagres, Pai, aconteça em cada família, em cada irmão e irmã, em cada criança, jovem, Pai e adolescente. Pai, que as Tuas mãos de poder operem em cada um de nós, pois nós queremos viver o milagre, Pai. Que Tu possa trazer à existência o milagre, porque Tu és o Deus do impossível. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Os irmãos possam tomar posse desta palavra. O Senhor é o meu ajudador. Não temerei que me possa fazer o homem. Leve esta palavra para casa e clame o nome santo de Jesus e receba a Tua vitória e a Tua bênção no nome de Jesus. Amém? Vamos agora então, amados irmãos, louvar a